O assunto é sério, Laila, tá? Como está a situação, um parêntese aqui agora no nosso projeto, como está a situação hoje no Brasil da questão da alienação parental? Me parece que é um tema muito pouco discutido, muito pouco falado, né? E que, vamos dizer assim, atinge, eu não sei se o termo atinge, certo, mas que acaba pegando, na maioria das vezes, pais, né? São os homens que sofrem a questão mais da alienação parental. Inclusive, tem um amigo meu muito próximo que há anos tem esse problema. Como é que está isso no Brasil hoje? Você que tem essa ligação toda com o judiciário, como é que o judiciário está vendo isso? Como é que está sendo trabalhado? Como é que estão sendo desarmadas essas verdadeiras bombas que estão se criando e que estão prejudicando muito mais que os pais, as próprias crianças que estão envolvidas aí, que são, né, separadas à força e muitas vezes com estratégias nada muito éticas, né? Como é que está isso hoje no Brasil? Pois é, né, Ricardo? Acho que vamos começar assim, para quem não sabe exatamente sobre o que é que a gente está falando, acredito que a maioria dos profissionais sabe, né? Mas de alguma forma a gente também tem ali o público dos estudantes, né? Pessoas que estão ali, enfim, buscando mais informações. Mas a alienação parental é justamente esse movimento, muitas vezes, né, de tentar apagar, minimizar, destruir a imagem do outro, né? Do pai, da mãe, enfim, diante de um processo ali, diante de uma situação de divórcio, né? Então, ali a ideia seria realmente prejudicar a imagem da outra pessoa, né? Então, o que a gente nota é que é um fenômeno que a gente observa muito, né? Sobretudo quem trabalha ali no judiciário. Então, claro que é uma amostra comprometida no sentido de que são pessoas que já não conseguiram ali resolver as situações de forma harmônica, de forma tranquila, sozinhas e acabam recorrendo ao judiciário. Mas o que a gente nota é que a alienação parental, ela acontece muito. E ali, na realidade, Ricardo, é algo que sempre aconteceu, né? Só que acontece que as pessoas não davam um nome a isso, né? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mas ali é aquela ideia de falar mal do outro genitor, de destruir a imagem dele, de muitas vezes até querer apagar, né? Matar em vida aquele genitor que se separou, né? Então, é um processo bastante destrutivo e que gera muitas sequelas negativas, né? E o que acontece na prática, né, é que muitas vezes quem está praticando alienação parental não sabe exatamente que aquilo é uma alienação parental. Não estou falando, claro, de todos os casos. Em alguns momentos as pessoas sabem sim o que elas estão fazendo, mas a raiva, o desejo de prejudicar o outro é maior. Mas muitas vezes elas estão ali no discurso de não, mas o meu filho ele tem que saber o que aconteceu. Ele precisa saber da verdade, ele precisa saber que o pai não paga pensão, ele precisa saber que o pai não quer saber dele, ele precisa saber que o pai me traiu, ele precisa saber que o pai não desejou essa gravidez quando eu engravidei, enfim. Então, nessa ideia do ele precisa saber, muitas vezes o que acaba acontecendo é que você vai expor a criança a uma situação que ela não precisa saber, ou pelo menos ela não precisa saber naquele momento, não vai trazer nada de útil para ela, né? E que pode deixar consequências muito negativas, né? Então, assim, o fato de um pai, por exemplo, não ter desejado, ou que aquela gravidez não tenha sido planejada, não significa que ele não ame o filho e que ele não tenha amado o filho desde o momento em que o filho nasceu, né? Não significa necessariamente que ele não quer aquele filho, mas muitas vezes isso vai ser dito, isso vai ser trazido no intuito de que o seu pai não lhe quer, o seu pai não gosta de você, você não é uma pessoa importante para ele. Então, o que acaba muitas vezes é que o objetivo do alienador é atacar a pessoa que está sendo alienada, mas ele esquece que naquele meio existe uma criança, existe um adolescente, e que esse sim vai ser o real ou o principal prejudicado com essa situação, né? Então, a gente nota que, de alguma forma, é um fenômeno que sempre existiu, né? E que agora a gente nomeia, mas que sim, existem muitos casos de alienação parental, existem muitos casos em que os pais ou as mães são privados de ver os seus filhos, né? E ali o filho vai crescendo com uma ideia, com uma história que não condiz com a realidade, e ele vai crescendo com uma ideia de abandono de um pai que, na verdade, nunca abandonou, né? Só que ali, enquanto terapeuta cognitivo comportamental, a gente sabe que o que perturba não são os fatos, né? Então,
Não é que o pai abandonou, mas o que perturba é a interpretação dos fatos. Então, crescer com a ideia de que o pai abandonou acaba trazendo o mesmo sofrimento, tal qual o pai tivesse realmente abandonado, né? Então, veja que é algo que a gente precisa cuidar, porque vai trazer consequências muito negativas, e é um fenômeno que existe muito, né? Então, infelizmente, é algo que, com o aumento dos divórcios, há também um aumento nas práticas de alienação parental. E lembrando ainda que muitas vezes o casal não se divorcia, mas essa prática de alienação parental pode, inclusive, existir na vigência do casamento, né? Ali, quando os pais estão no confronto e estão querendo buscar os seus filhos enquanto aliados para atingir o outro. Então, muitas vezes, num casamento não saudável, numa relação disfuncional, essa prática também pode existir dentro do casamento, né? Acho que era isso, né? Já fui eu falando bastante, tá vendo, Ricardo? Nada, perfeito. É a explicação de quem conhece o tema, convive com o tema diariamente, inclusive um tema extremamente delicado, mas que sim, faz parte da vida, né, de muitas famílias aí nesse Brasil afora. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!